Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre como desenhar um dos elementos do rosto, que é o olho. Então, a gente viu na semana passada sobre como fazer degradês, né? É a parte de valores tonais. E é muito importante que uma coisa depende da outra. Então, quando eu falo treina, coordenação motora, treina luz e sombra, né? Degradê, treina sólidos geométricos, tudo isso vai ser necessário, esses treinos, né, esses exercícios, para a fase seguinte. Então hoje a gente vai desenhar, por exemplo, um olho que a gente vai usar forma geométrica, né, um retângulo, e o olho tem uma forma de arco, né, tem também a íris com a pupila, que são círculos, né, então treino da esfera, e a gente vai treinar muito a parte de degradê, valores tonais. Ok? E o traço também, né? O traço contínuo que a gente vai ver aí nos cílios e também na sobrancelha. Então, assim, é muito importante que a gente treine cada parte que é passada, né? Separadamente. Então, é bom que vocês realmente deem uma treinada em tudo que é passado. É justamente um retângulo. Então, vamos pegar aqui um lápis HB. A gente vai fazer isso, ó. Um retângulo, certo? Aí talvez você pergunte, qual a proporção desse retângulo? Bem, você pega aqui essa altura, aqui ó, e coloca na lateral aqui, você coloca 2,5, mais ou menos, ó. Então, a proporção desse retângulo é uma base, viu? Porque tem olhos que são mais abertos, né, os mais fechadinhos, mas proporcionalmente isso aqui, 1 por 2,5, certo? Essa altura aqui equivale a 2,5, certo? Por que é importante isso? Porque se você fosse fazer um tamanho reduzido, você pegaria essa distância aqui, ó, essa altura, e colocar aqui, 2,5. Então, proporcionalmente seria isso aqui. Ou se fosse fazer maior, também faria a mesma coisa. Tá bom? Então é isso. Primeiro, faz um retângulo. Essa altura aqui equivale a 2,5. Então você vai dividir ao meio, aqui ó, esse retângulo, e aqui também dividir ao meio, beleza? Então essa é a base para fazer um olho. Agora você faz um arco aqui, ó, um arco. E eu estou usando aqui, eu posso usar como referência, como eu disse na aula de ontem para as alunas lá, usem uma referência. A gente vai fazer esse olho aqui, ó, certo? Com essa sobrancelha. Então, você olhando um olho, você tendo uma referência de lado, fica mais fácil de você desenhar, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou fazer um olho ao contrário, né? Na aula de ontem eu fiz um olho virado para esse lado aqui, né? Então, já vou fazer aqui, já serve até para as alunas que fizeram a aula de ontem, já verem isso aí, né? Fazer um olho ao contrário, espelhado, né? Então vamos lá, faz um arco, certo? Já o de baixo, ó, vocês veem que tem uma curvazinha. O arco vem assim e tem uma curvazinha que é o ducto lacrimal aqui. Então a gente faz isso, ó. Baixa aqui, ó, tá vendo? O ducto lacrimal vai ficar aqui. Até baixar um pouquinho mais aqui, ó, o ducto lacrimal e deixa eu enlarguecer mais aqui um pouco. Pronto. Pronto, o ducto lacrimal vai ficar aqui e aqui vai ficar o outro arco, ó. Tá vendo que é um arco menor? É isso aí. Então isso aqui já é a base do olho, beleza? Agora a íris. Tá vendo que uma parte da íris fica escondida? Então quer dizer que esqueçam essa linha do meio. Se coincidir em ficar no meio, tudo bem, mas ó, vamos fazer uma íris aqui, ó.
a íris. E a íris vai ficar uma parte aqui oculta, escondida, né? Porque o olho, a não ser que a expressão do olho seja de espanto, né? Aí os olhos ficam bem abertos e aí vai aparecer a íris por completo. Mas é importante que você faça por completo, mesmo que uma parte fique escondida, porque a pupila ela tem que ficar no centro da íris, beleza? É isso aí. Aí agora vem a pálpebra superior, ó. Cada pessoa vai ter uma pálpebra diferente, né? Tem gente que tem a pálpebra maior, mais funda, outras quase não tem, né? Os olhos asiáticos, por exemplo, as pálpebras estão escondidas, né? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção. Então, a referência é bom, né? Uma base, tá bom? E aqui tem a parte interna da pálpebra inferior. Tá vendo aqui, ó? Essa parte rosada do olho, então a gente marca aqui, ó. Pronto. Então essa é a base do olho, beleza? Base do olho pra gente fazer aqui, né? Tá assim pra vocês verem melhor. Beleza, então a gente vai usar alguns lápis aqui. Vou usar agora aqui o lápis 6B, certo? A gente vai usar pincel, lápis 6B, lápis HB. Então 6B aqui a gente vai usar para começar com essa pupila aqui. Note que aqui é o brilho, né? A luz, ó, o brilho especular. A gente viu isso na esfera. Vamos entender que eu falei algo ontem na aula que é bem interessante, que o olho, a pupila, por exemplo, a borda da pupila ela é esfumaçada. Isso porque ela não é cortada, né? Não é um traço duro, né? Só um círculo aqui e pronto. É esfumaçada na borda. Porque se vocês prestarem bem atenção e verem vídeos e forem se aprofundar um pouco mais sobre o olho, então essa parte aqui da pupila ela é um buraco, né? Um buraco onde a luz ela entra e onde conseguimos enxergar, né, todas as luzes, né, que penetram no nosso olho. Então é um buraco, por isso que é meio que uma profundidade, né? Então por isso que as bordas são esfumaçadas, porque é um buraco e não só uma pintura, né? Vamos dizer assim, uma coisa marcada. E é interessante porque a luz aqui nessa imagem, a luz está vindo desse lado, perfeito? Olha a sombra própria sempre do lado oposto, a luz vem desse lado e o brilho especular está aqui. A questão é, por que na íris aqui, se o brilho está vindo desse lado, por que na íris essa parte aqui, esse lado está mais escuro do que esse? É um detalhe até que eu não falei ontem, mas vocês vão ficar sabendo agora também, quem não sabe, mas é assim, na transparência, o brilho, a sombra ela se projeta de um lado oposto. Vou explicar aqui, vou pegar aqui a apostila para mostrar a vocês um detalhe. Enquanto que no objeto sólido, né, a luz bate de um lado, a sombra se projeta do outro, na transparência é diferente. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Lá no final, a gente vai ver a parte de transparência, de textura, vai ter um efeito de gota d'água, certo? É como você desenhar, por exemplo, uma taça de vinho. Então o lado onde pega o brilho é onde vai ficar mais escuro e o lado oposto é onde fica mais claro. É interessante, né? A transparência é assim. Então é o que está acontecendo aqui. Tá vendo a sombra projetada e a luz da sombra projetada aparecendo aqui? Então a luz bate desse lado, tem um brilho especular aqui, ó. Só que bate dentro do líquido também, ó. Aí por isso que essa parte fica mais clara. E aqui a parte oposta fica mais escura. Então isso também acontece no olho. O olho ele é transparente, né? Isso aqui, ó. Aí tem um cristalino, né, por cima do olho, da íris, que se a gente for ver de lado, ele é assim, ó. O olho fica assim, ó. A pupila bem aqui, ó, e o olho fica assim, ó, para frente. É uma coisa bem interessante. Tem uma
uma película, vamos dizer aqui, cobrindo, né? Um vidro, vamos dizer, que é transparente. Quando a luz bate aqui dentro também e o lado oposto fica escuro. Então a luz, ela bate aqui por cima, ó, na parte de cima do vidro, vamos dizer assim, né? Do cristalino. Então o brilho especular, que a luz está vindo desse lado. Mas ela bate também, como é transparente, ela bate lá no fundo também, ó, no ponto. Que já que ela vem desse lado, ela vai bater ali dentro, ó, nesse lado oposto, certo? Ela vem assim e consegue bater aqui e não aqui, nesse ponto. Ela vem desse lado e vai bater aqui, certo? Porque é transparente. Então a gente tem de tentar fazer esse efeito aqui também no olho. É o que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar um lápis 6B, vamos marcar aqui o brilho, né? O brilho, eu estava conversando ontem na aula e eu falei que o brilho ele pode ter vários formatos, né? O reflexo no olho, ele pode ter vários formatos. Vai depender muito do tipo de iluminação que tiver ou refletindo ali no olho. Então, ó, eu pinto aqui com 6B ou 8B, né? Se quiser bem mais escuro. E aqui, ó, vou passando de leve para ficar meio esfumaçado na borda, né? Já que o olho é um buraco, né? Uma profundidade, a pupila. Aí então pega seu pincel para tirar a granulação, ó, tá vendo? Então tira a granulação, faz com que o grafite penetre mais no papel. Passa de leve aqui, ó, para esfumaçar, beleza? E livra o brilho. Beleza, aí como a gente tá vendo aqui, ó, um olho claro, existe um contorno ao redor, né? Vamos pegar um 2B aqui. 2B tá legal. Eu vou fazer isso aqui, ó, um 2B. Vou dando um contorno e passando de leve, assim, meio esfumaçado, ó, para um lado e para o outro, porque isso aqui também não é cortado, esse traço, né? Então a gente precisa deixar ele meio esfumaçado. Cuidado para não perder a parte arredondada da íris. Então é por isso que eu digo, é preciso a gente treinar bastante parte de coordenação motora, sólidos geométricos, né? Para que quando a gente se depare com um desenho como esse, a gente não tenha tanta dificuldade, entendeu? Como o olho é claro, então a gente vai fazer assim, ó. Joga um pequeno degradê. E é interessante, a gente viu, ó, vou pegar aqui um HB agora, ó. A gente viu o degradê linear. Aqui o degradê ele é feito todo para dentro, ó, clareando, ó, do contorno para o centro, certo? Do contorno para o centro, ó. Contorno para o centro. Pega o pincel. Eu fiz um degradêzinho para fora também, para deixar esse esfumaçado a borda, ó. Então passa de leve assim, ó. Então notem, não é para ficar um contorno firme. Aqui porque tá pequeno, mas se a gente aproxima a gente vê que é assim a borda. Ela é esfumaçada, certo? Aí vem com esfuminho. Isso, ó, esfuminho. Passa de leve, ó, um degradê pra dentro. Beleza? E agora, como a gente viu, a luz vem desse lado. Vai ficar o brilho especular aqui, mas também vai ficar a parte mais escura aqui e aqui permanece clara. Então a gente vai escurecer. Vou pegar aqui um 2B. A gente vai livrar aqui o brilho, né? Especular e vai pintar aqui, ó. Aqui também tem uma sombra, aqui é mais escuro porque a pálpebra ela fica sobre a íris, né? Fica por cima, então provoca uma sombra projetada. Mas esse lado aqui, ó, é o lado oposto do do brilho, né? Aliás, o lado oposto onde recebe a luz por dentro na transparência. Acho que vocês estão entendendo. Então vamos lá. Pronto. Aí entra em vigor aquela questão do degradê linear, né? Que a gente treinou semana passada. Então, degradê.
Pegar aqui o pincel, escurece aqui, ó, para tirar a granulação. E esfuminho para fazer isso aqui, ó. Pronto, então o desenho da pupila com a íris já tá pronto, né? Esse brilhinho aqui, o brilho especular, o reflexo, ele pode ser bem cortadinho assim, né? Tem vários formatos e tal, ok? Agora a íris também, ela tem, como a gente vê, tem alguns desenhos, né? Algumas manchas que a gente pode simular assim, ó. Manchas tipo raios saindo do centro da pupila. E também alguns raiozinhos poderiam vir daqui em direção ao centro. Certo? E pode ser feito com pincel. Então os desenhos da íris, eles variam muito, né? Mas você pode fazer um tracinho assim, ó. Dar um pequeno degradê, bem aleatório, né? Outro assim, ó. Pronto. Beleza? Pronto, agora você pode pegar um lápis HB e fazer o seguinte. Olhem pra cá. Vocês estão vendo que aqui é o globo ocular, certo? Então, como é um globo, aí sim, um globo é um sólido, né? Como a gente vê, é uma esfera. Então a luz bate desse lado, aqui tá mais claro e aqui tá mais escuro. Então esse lado aqui do olho a gente vai escurecer mais, ó. Certo? Marcar aqui, ó. Aqui é mais escuro porque a pálpebra provoca uma sombra, né? Sombra projetada. E esse lado aqui mais claro. Mas a gente nunca deixa ele totalmente branco. Certo? Porque ele é meio acinzentado, né? Cinzas cromáticos, como eu falei ontem, né, na aula. Cinzas cromáticas são cinzas coloridos, né? Cinzas amarelados, cinzas azulados, cinzas avermelhados, enfim, todos os tipos de cinza. Só não é aquele cinza no preto com branco. Então, pronto, a gente faz isso aqui, deixa um lado mais escuro. Pode pegar o esfuminho, dar uma limpada, ó. Aparentemente parece que ele tá escuro o olho, mas ele não tá, certo? Quando a gente pintar a pálpebra e tudo mais, a gente vai ver que ele vai ficar claro, né? Bem, então pega ainda o 2B, pega o 2B e vamos escurecer aqui, ó. O lacrimal, se a gente prestar bem atenção, ó, é uma parte que ele tem uns brilhos, mas não precisam ser traços, né? São manchas e cada um vai ser diferente um do outro, né? Então vamos lá, a gente pode fazer assim, ó, dar um contorno, escurecer aqui, deixar bem escuro e aqui fazer umas divisões assim, ó, meio esfumaçada, mas deixando bem brilho. Ok?
E aqui vamos deixar um brilho aqui também, ó, nesse cantinho aqui. Pronto. Pode-se passar o pincel. Muito bem, então aqui a gente agora vai fazer essa parte da parte interna, né, a parte interna da pálpebra inferior. Com HB, ó, clarinho, dando um pequeno degradê, certo? E aqui a gente pode deixar essa parte assim, ó, manchando com o HB, ó. E aqui, lembrando, aqui é a pálpebra inferior. Então se a luz vem desse lado, esse lado da pálpebra vai ficar mais escuro, como a gente tá vendo aqui, ó. A de cima também, ó, mais escuro, mais claro, entendeu? Aqui mais claro, mais escuro, porque aqui é uma profundidade, né? Aqui na pálpebra. Então primeiro vamos marcar aqui os dois lados, ó. Essa pálpebra aqui, esse lado. Certo? E esse lado aqui, ó, da pálpebra inferior. A pálpebra inferior, ela é menos marcada que a superior, né? A superior é onde, vamos dizer assim, fecha o olho, né? Ela é mais marcada. Muito bem. Aqui a gente pode pegar um pedaço de papel higiênico. Pronto. Depois a gente pode ir realçando, né, com HB um pouquinho mais forte ou 2B. Beleza? E aqui, ó, a gente pode marcar também que a pálpebra ela tem uma certa largura, né, vamos dizer. Pronto. E aqui vamos marcar bem aqui, ó, a pálpebra. Então isso vai de acordo com o olho de referência que a gente estiver usando, né? Então, como eu disse, algumas pálpebras são mais marcadas, outras menos, outras quase não tem pálpebra e assim vai. Mas aqui é uma parte de profundidade, então aqui precisa-se de fazer um degradê, né? Então marca aqui com o lápis em pé, ó, e depois deita ele um pouquinho e degradê para cima, certo? Vou marcar um pouquinho mais aqui, ó. Essa parte aqui é mais escuro, né? Que é uma parte de profundidade no olho. E aí você pode pegar um pouquinho do papel higiênico, um papel toalha, uma flanela. Mas aí quando é uma área maior, a gente usa um papel, né? Papel higiênico, papel toalha, uma flanelazinha e tal. Esse fuminho ele é pequeno para aqui, né? Para essa área. Então, vamos tentar aqui, ó. Agora realça de novo. Pegar o 2B e vou marcar bem aqui, ó. Que quando você passa o papel, ele tira um pouco do grafite, né? Então vamos de novo aqui, ó. Dá um degradê. E pode usar o pincel para dar essa profundidade aqui, ó. Beleza? Beleza, aí pode pegar o esfuminho, ó, pega o esfuminho e passa aqui, ó. Beleza, então essa parte aqui quase pronta. A gente pode escurecer só mais um pouquinho aqui a pálpebra, né? Aqui, ó, esse lado, e passar um pouquinho esse fuminho.
né? Pronto. Se você quiser fazer umas veiazinhas no olho, alguns detalhes, você pode pegar um esfuminho finozinho, ó, e deixar meio esfumaçado assim, ó, formato da veia, sabe? Se o olho estiver mais próximo, dá pra fazer esses detalhes aí, tá bom? Escurecer mais um pouquinho aqui, beleza? Pronto. E agora a gente vai partir para os cílios, né? Então os cílios eu vou usar tanto o lápis mais escuro aqui, 4B ou 6B, e eu vou usar a lapiseira também 05, né? A mina 4B. Então, como é o formato dos cílios? Os cílios é o seguinte, aqui tá o olho, certo? Aqui tá o olho, ó. E imagina que os cílios tem essas direções aqui, ó, certo? É como se todos os cílios se convergissem para o centro inferior também, certo? Todos eles, só que eles são de forma um pouco arredondadas, né? E os cílios, eles têm grupos, como aqui, ó, grupos de cílios, alguns maiores, outros menores, uns ficam na frente do outro. Aqui a mulher tá usando um pouco mais de rímel, usando rímel, aí o cílio fica mais puxado, mas geralmente os cílios inferiores são bem menos, né? Tem menos cílios, né? Mas, ó, são grupos, então o que a gente não pode fazer é isso aqui, ó, é fazer isso. Um monte de cílio do mesmo tamanho e bem simétricos, né? Um ao lado do outro. Então isso não existe. Então é bom que a gente faça a ponta, né, do lápis, para que a ponta não esteja grossa, porque o traço do cílio a ponta principalmente é fina, né? Então a gente tem de ter esse cuidado, certo? Ponta fina. E outro detalhe, o traço ele tem que ficar com volume. O cílio ele parte daqui, da pálpebra, e ele dá uma curva, geralmente, né? Então assim, ó, uma curva para frente. Então imagina que o cílio ele parte daqui. Então ele vai descendo e faz isso, ó, dá uma curva para frente, certo? Dá uma curva para frente, ó. Aí ele vai começando a girar para cá, ó, para esse lado, e vai variando de tamanho e de posição, né? Às vezes um cílio pode ficar na frente do outro, mas o tamanho, ó, então imagina que tem um cílio maior aqui, ó, um grupo de cílio bem maior, escurece aqui, ó, parte para cá, certo? Agora outros menores aqui, aqui um bem maior aqui no final, ó, partindo para cá, ó. Mas olha o final, ele afina e clareia, né? Certo? Então pode ir fazendo isso. Quando ele vai chegando aqui no meio, ele vem assim e dá uma curva para frente, assim fica meio que reto, né? Porque o olho ele é arredondado todo, é uma esfera, então ele é arredondado assim, assim. Então o cílio ele acompanha também, ó. Então ele vai, tá vendo, ó, curvando para o outro lado. E o que é que acontece? À medida que ele vai chegando aqui perto do lacrimal, ele vai diminuindo a quantidade de cílio e também de tamanho. Então é isso, ó. Então você não precisa encher de vários cílios do mesmo tamanho. Então a ideia é variar o tamanho, a posição. Alguns cílios, como são pelos, ficam meio que às vezes entrelaçados um no outro, entendeu? Você pode passar o pincel, né, para tirar um pouco a granulação, já que você está usando um lápis bem escuro, né, forte, certo? E você pode usar a lapiseira também para fazer alguns fiozinhos, né, as pontas talvez, ó, beleza? Isso aí. Se quiser fazer algumas dobrinhas aqui na pele, ó, pode fazer algumas rugas, né? Mas é isso, então aqui os cílios superiores, aí vamos aos inferiores. Os inferiores, como a gente tá vendo aqui, ó, ele começa daqui, não daqui. Então ele começa a partir daqui.
Então ele vai seguir o mesmo padrão, né? Aqui, ó. Certo? Aqui também, ó. Aqui. Aí você pode usar uma lapiseira, né? 05, a mina 4B. E pode ir fazendo os pelinhos assim, ó, os cílios. Aqui, certo? Aí o outro lado também. Vai curvando para o outro lado, vai perdendo a quantidade de pelos e também questão do tamanho, certo? E é bom que o traço ele seja com volume, como eu disse, né? Beleza? Isso aí. Você pode talvez deixar um brilhinho aqui a mais, né? Assim, ó. Pronto. Aqui também. Beleza. Então aqui tá o olho, né? Bora fazer a sobrancelha. Então a sobrancelha, como a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? A sobrancelha é mais larga que o olho. Então é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Tá vendo? Vou até apagar aqui apagar esse retângulo aqui, que a sobrancelha vai se estender para cá. E imagina que aqui tem uma linha, ó, uma linha reta, né? Então você faz mais ou menos aqui, ó. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas como a referência tá aqui, então você dá uma subida aqui, ó, e uma descida. E aqui também, ó, já para marcar onde é que vai ficar a sua sobrancelha. Beleza? Pronto. Então a sobrancelha não é uma pirâmide assim, meio a meio. Ela é uma pirâmide deslocada, vamos dizer, né? Esse lado aqui mais largo, esse aqui mais fino. Então você pode fazer assim. Deixa eu subir aqui um pouco. Pronto. Então você pode primeiro marcar HB aí, ó, mancha a área, né? Você quer. Pode pegar o esfuminho ou o papel higiênico. Esfuminho, mancha assim, ó. Manchou. Pega o papel. Tira um pouquinho do esboço, né? Vamos dar uma limpada, né? No esboço tinha muitas linhas aqui. Você vai limpando. Certo? Agora vamos usar uns lápis duros aqui, né? Por exemplo, o lápis HB, a ponta fina, fininha. E vamos ver a trajetória dos pelos. Olha só, os pelinhos aqui, ó, tem essa posição aqui, ó, tá vendo? Enche de pelo. Outra coisa, o traço tem que ser esse, aquele traço que a gente dá uma puxadinha para ficar fino e claro. É um traço com volume, né? Então não economiza não na quantidade de traços aqui. Vai olhando como é a sua referência, certo? E vai enchendo de pelinhos. Traço leve, ó, certo? Aos poucos você vai preenchendo mais onde precisa. Mas é isso. No começo da sobrancelha é assim. Aí depois ela começa a ficar um traço mais deitado, ó, nessa posição aqui, ó. A trajetória agora vai ser essa. E pelos curtos, né? Pelos curtos. Aí vamos encher aqui, depois a gente preenche mais, certo? Pelos curtos. Beleza? Vai enchendo de pelos, certo? Depois, aqui no final, é como se fosse um V, assim, ó. Certo? Então, começa a fazer isso, ó. Formato de um V, ó. Uma pontinha aqui, ó. E formato de um V. Beleza? Preencheu aqui a sobrancelha. Depois pega um lápis, uma lapiseira.
e vai preenchendo mais. Dependendo aqui, o olho é um olho mais claro, né? E a sobrancelha dela é bem clarinha. Mas se for uma sobrancelha mais escura, mais carregada, então você vai colocar mais pelo ainda, entendeu? Então vai fazendo aí, ó, os pelos nesse sentido. E vai enchendo de pelos, não economiza. E lembre, o traço ele não pode ser assim, brusco, né? Grosso do início ao final. Ele tem que ser um traço com volume, ó. É aquele traço que no final ele fica clarinho e fino, certo? Esse é o segredo de fazer pelos, né? Aprender a dar esse tipo de traço, ok? E depois você ainda pode pegar o pincel e dar uma cravadinha aqui no meio, onde for mais escuro e tal, certo? E vai acrescentando até você achar que tá bom, beleza? Pronto, então esse é o formato do molho, né? Como você desenha o molho. E assim, é questão de treino, né? Exercitar mesmo, né? Treinar mesmo. Então, olhar referências, né? Na aula de ontem eu fiz um olho sem referência, porque a gente começa a ver como é a estrutura, mas quando você tem uma referência de lado, até fica mais prático, né? De você ver os detalhes, conseguir dar um pouco mais de realismo. Então é muito importante fazer isso. Mas tudo aqui, gente, requer todos aqueles fundamentos que a gente viu. Parte estrutural, sólidos geométricos, né? Quer dizer, um retângulo. Então precisa do traço estar com uma coordenação boa, então isso exige treino. Degradê, a gente viu muito degradê aqui. Sólido geométrico também para desenhar a íris com a pupila. Coordenação motora para fazer os traços, né, com volume, certo? E degradê, treinar volumes, né, valores tonais. Então é muito importante cada fundamento que foi passado nas aulas anteriores. Por isso que eu digo, treinem, gente. Durante a semana, procurem treinar. Procurem treinar, que isso vai fazer com que vocês não tenham dificuldade quando pegar um desenho como esse, ok? E isso, depois que vocês desenharem esse olho, tentem fazer um olho espelhado para o outro lado, beleza?